Amém. Eu quero compartilhar com você algo diferente que aconteceu comigo nessa noite. Toda manhã de culto, quando eu vou pregar, eu acordo cedo. Quer dizer, eu já acordo cedo, mas eu acordo mais cedo para preparar a palavra. Deus sempre me dá a palavra de manhã. Só que essa noite aconteceu algo diferente. Quando eu me deitei, eu estava quase adormecendo, e aí o Senhor me deu um texto em Oséias. E eu falei, que bom, amém, eu vou guardar. Aí ele me deu mais 2 textos. Aí eu pensei, será que eu vou lembrar amanhã? Porque eu acho que é para a palavra. E aí o Espírito Santo falou, anota. Eu já estava deitado, né? Estava até aquele friozinho bom, né? Fazia tempo que não fazia um friozinho assim. Aí eu me levantei, achei lá um papel, uma caneta e anotei as referências. Aí voltei a deitar e aí ele me deu mais alguns. Anota. Aí eu levantei e completei. Aleluia. E eu pensei assim, bom, amanhã cedo eu vou organizar tudo isso, né? Ele me deu algumas referências, mas eu me surpreendi de novo, porque hoje de manhãzinha, quando então eu fui organizar, não precisei, estava tudo organizado. A sequência que ele me deu foi exatamente a sequência. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, espero que aconteça muitas. Então, eu sei que Deus quer falar comigo e com você algo muito sério. Porque lembra, este é o ano da busca do Senhor. Amém? Para nós, é o ano da busca do Senhor e a busca é pessoal. Não tem como. A gente pode falar, olha, vamos comigo assistir aquele jogo de futebol amanhã. Olha, a gente vai fazer um piquenique, vamos? Agora, vamos buscar o Senhor juntos? Como foi falado aqui pelo Guilherme, quando a gente vem na vigília, todos juntos, é uma unção, é uma bênção. Mas a busca do Senhor, a busca é pessoal. A busca é pessoal. Esse é o ano da busca. E a palavra que Ele deu para nós, eu creio que é para nos lembrar. Nós estamos chegando a 1/3 do ano. Qual está a sua fome espiritual? Amém? Porque quem busca, acha. Quem pede, recebe. A quem bate, se abre. Então Deus está nos relembrando que esse é o ano de buscá-lo. Eu quero convidar então você a abrir a palavra do Senhor em Oséias. Oséias capítulo 6. Assim que ele começou para mim. Oséias 6, 4. Oséias 6, 4. Deus fala assim através do profeta. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Mas antes de continuar, eu preciso te falar alguma coisa sobre a língua hebraica. Aqui nessa palavra que na minha Bíblia está traduzida como beneficência, essa palavra é hesed. Hesed. E hesed é amor fiel, amor de aliança. Hesed é semelhante ao ágape, do grego. Amor normal, em hebraico é ahava. Ahava é amor. Mas aqui Deus fala, olha Efraim, olha Israel, o que eu vou fazer com vocês? Porque o seu hesed, o seu amor fiel, o seu amor puro, o seu amor de aliança, é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso, os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque, veja isso, porque eu quero hesed. Agora na minha Bíblia está como misericórdia. Uma hora eles traduziram hesed como beneficência, outra hora traduziram como misericórdia. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas é a mesma palavra. Hesed, amor fiel.
Porque o que eu quero hesed, amor, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos, conhecimento de Deus. Que nós o conheçamos Deus, como Senhor. Deus fala, eu quero o conhecimento, e não sacrifícios, não holocaustos, eu quero amor. Mas eles transpassaram o concerto, eles transgrediram o concerto, a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim, se portaram deslealmente contra mim. Descumpriram a minha aliança, como Adão. Israel fez isso. E nós? Aí eu vou ler agora o verso 3. O verso 3, ele começa dizendo assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus deseja ser conhecido, para ser amado. Como a alva será a sua saída? A alva, o amanhecer, alguém consegue impedir o amanhecer? Uma das coisas lindas e gostosas de acordar cedinho é que todos os dias você vê a alva, né? Não tem como impedir o sol, ele nasce. E Deus fala, como o nascer do sol será a saída dele. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. A última chuva. Você sabe, lá em Israel tem uma característica, naquela região muito agreste, né? Basicamente chove 2 vezes por ano e chove pouco. E a última chuva é muito importante, a chuva serôdia é muito importante. Eles sabem que aquela é a última chuva da estação. Então Deus fala, como a chuva serôdia que rega a terra, ele virá a nós. Mas ele pergunta, mas o que eu faço com você? O seu amor por mim é como a névoa. De manhã está aquela névoa e assim que o sol esquenta, a névoa dissipou. O seu amor por mim é como o orvalho. De manhã está ali a relva com o orvalho e daqui a pouco já não tem mais. Assim é o seu amor por mim, Deus fala. Eu quero amor, não quero sacrifício. Eu quero amor, não quero... Isso me tocou. Primeiro, a gente tem buscado a Deus. Segundo, a gente tem buscado com que propósito? Com que interesse? E Deus fala simplesmente, sabe o que eu quero de você, meus filhos? Amor. Pesado, né? Deus deseja ser amado. Quem ama, obedece. Como o filho que obedece ao pai. O pai dá ordens para o filho, dá direções, dá ensinamentos, repreende, corrige, por amor, não é? Quem aqui é pai sabe, porque a gente sabe o que é melhor para o filho. E o filho que ama o pai, obedece, porque sabe que o pai, apesar que nem sempre faz o que a gente concorda, porque às vezes o pai parece que está bravo, mas o filho que ama o pai obedece, porque sabe que é o pai que vai fazer o que é melhor, porque ele está cuidando da gente, não é? O filho ama e obedece o pai por amor, porque confia nele. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus, Deus, né? Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o Messias. Um dia Ele chegou a Jerusalém e Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis proteger vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos, e vocês não quiseram. Essa metáfora da galinha com os pintinhos é muito séria. É que a gente vive na cidade, né? Mas eles viviam essa realidade. Você sabe que quando o gavião está rondando o terreiro, é um piscar de olhos, o gavião leva alguém, né? E ele pode até levar a galinha. Mas o que a galinha faz quando vê o gavião? Ela chama os seus pintinhos, os pintinhos vêm correndo e ficam embaixo da asa dela. Isso é muito lindo. E Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de você,
Eu quis te proteger. Eu te avisei. Vocês mataram os profetas. Jesus fala, eu te avisei. Olha, quem me ama guarda os meus mandamentos. Os meus mandamentos não são pesados. Ele fala tudo isso. E eu quis proteger vocês, e vocês não quiseram. Nosso Deus é o nosso Pai. É o nosso Pai que está no céu. Eu já compartilhei com vocês que eu busquei muitas não, mas algumas religiões e algumas filosofias antes de encontrar Jesus. E nenhuma delas, que eu me lembre, Deus se apresentou como Pai. Eu conheci Krishna, Shiva, deuses, né, que não vem ao caso, mas Jesus nos apresenta a Deus como Pai nosso que está no céu. Ele é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E Ele deseja ser amado. Simplesmente. Percebe? Para Ele não faz sentido vela, ajoelhar no milho, sacrifício, autolaceração. Ele é um Pai que nos criou, que quer nos proteger, e só o que Ele pede, me ama. Será que Ele está pedindo muito? E aí o próximo texto que Deus me deu nessa madrugada foi o servo da orelha furada. O servo da orelha furada. Você já ouviu falar do servo da orelha furada? Vamos a Êxodo capítulo 21. Êxodo 21. Oh, Senhor Deus. Quero aprender a te amar, Senhor, como o Senhor me ama. Quantas vezes o nosso amor é como essa névoa, né? A gente passa uma semana apaixonada por Deus, está tudo bem. Aí acontece alguma calamidade, e Jesus falou, nesse mundo vocês vão ter aflições. Aí o nosso amor foi embora. Não é? Vem a dúvida, às vezes vem até a raiva de Deus. Êxodo 21. Estes são os estatutos que lhes proporás, Deus fala através de Moisés para o seu povo. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se um hebreu tivesse outro hebreu, seu irmão, como servo, né, como escravo, ele só poderia fazê-lo por 6 anos. No 7º ano, o escravo estava livre. Se ele entrou só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá com sua mulher com ele. Se ele já era casado quando veio ser servo. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas, Deus diz, se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, eu não quero sair de graça, eu não quero ser liberto, eu amo o meu senhor, minha mulher e meus filhos. Então, o seu senhor o levará aos juízes, para que os juízes saibam, né, que era uma decisão pessoal dele, e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. Você já cumpriu 6 anos, você pode ser livre agora. Não, eu não quero ser livre, eu amo o meu Senhor. Eu sou servo, eu sou escravo, mas eu amo o meu Senhor. Eu não quero ser liberto. Então você vai aos juízes para testificar que você está fazendo isso de vontade própria. Sim, vamos até os juízes. Ele vai até os juízes, a sua orelha é colocada no batente da porta, o seu senhor lhe fura a orelha na porta da sua casa, para mostrar que é nessa casa que ele quer viver.
E a partir dali, ele é o servo da orelha furada. Ele é um servo livre, ele é um livre servo, é um livre servo. Entende? É um escravo livre, mas ele é um livre escravo, porque ele escolheu permanecer sendo escravo do seu Senhor por amor. E a partir de agora, o servirá para sempre. Não tem mais o 7º ano. Ele vai ser escravo para sempre, por amor. Já pensou? E quando você então via alguém de orelha furada, você já sabia, esse é um escravo por opção. Ele ama tanto o seu Senhor que ele decidiu permanecer escravo. A palavra do Senhor diz que nós éramos escravos do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Mas agora nós somos servos da justiça. Nós somos escravos da justiça. Nós só mudamos de Senhor. Nós éramos escravos do príncipe deste mundo, que cega o entendimento dos incrédulos. Nós éramos escravos. Nós éramos filhos da ira, diz a palavra do Senhor. Mas quando Jesus nos comprou para sermos servos dele, agora nós somos escravos da justiça, mas não mais do pecado. Amém? E o meu Senhor é tão bom para mim, que eu não quero mais outro Senhor. Eu quero ser o servo da orelha furada, eu quero servir a Jesus Cristo por toda a minha vida. Eu não quero ser livre desse Senhor. É o Senhor a quem eu amo. E Ele é meu Senhor. E eu quero servi-lo. A Ele amarás e só a Ele servirás. Quem ama, serve. Por amor. Amém? Eu espero, em nome de Jesus Cristo, de verdade, que no mundo espiritual, saiba-se que eu sou um servo da orelha furada. Quando eu tinha 20 anos de idade, Ele me comprou. Ele me comprou com seu sangue. Eu não me lembro com que idade foi que eu decidi servo da orelha furada. Eu não lembro com que idade que eu decidi, Senhor, eu vou te servir o resto da minha vida. Mas eu sei que em algum momento isso aconteceu comigo. Aleluia. Eu amo o meu Senhor e eu vou servi-lo para sempre por amor. Amém? E aí a gente começa a entender então o sentido e o peso da palavra de Deus, quando ele fala assim, Deuteronômio 6, verso 4 e 5, ouve, ó Israel, Shema, Israel, Shema Bekol Yahweh, quer dizer, ouça e obedeça a voz do Senhor. O Senhor, vosso Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Amém? Lá Deuteronômio 6, 4 e 5 fala isso. Mas Jesus, quando cita esse mandamento, ele cita esse mandamento, literalmente, ele fala, esse é o maior mandamento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Amém? Ouça e obedeça, meu filho. O Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Ainda hoje em dia tem muitas pessoas que não creem em Jesus Cristo, não sabem que Jesus é o Messias, não sabem que Jesus é o Filho de Deus. Ainda há muitas pessoas que não conhecem o Senhor Deus, o Criador, o que escreveu a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por Ele. Deus usou homens, mas Ele que escreveu. Muita gente não conhece esse Deus, mas nós conhecemos. Ele fala, ouça e obedeça, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, amarás, Hesed, ágape, Hesed hebraico, ágape grego, amarás, pois, o Senhor teu Deus, com todo o teu espírito, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Amém? E é isso que Deus quer de nós. Eu não quero sacrifício, eu não quero holocausto.
quero que você me ame. Ah, Senhor. Aí eu questionei ele, isso foi eu que questionei para ele essa noite. Eu falei, então eu devo amá-lo assim, tanto incondicionalmente, independente do que ele faça, independente do que me aconteça? Aí ele me mostrou o próximo versículo. Como é que pode, né? Tudo assim na sequência. Ele me mostrou. Deus te amou de tal maneira que Ele te deu seu Filho único. Deus te amou de tal maneira que Ele te deu seu Filho único, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, se você tiver a vida eterna, você vai poder estar com Ele sempre, para sempre, perto dEle, junto dEle, com Ele. Deus te amou tanto. Eu devo te amar tanto assim? Ele fala, deixa eu te mostrar quanto eu te amo, Alexandre. Eu entreguei Jesus para você. Quem é pai sabe isso, quem é mãe sabe. Você pensaria na possibilidade de entregar seu filho ou sua filha por qualquer razão para qualquer pessoa? Não existe, né, uma razão que justificasse eu entregar o meu filho ou minha filha para nada, para ninguém, não, nada. Foi o que Deus fez. Deus entregou seu único filho amado. Esse é o meu filho amado em quem me alegro. Ouçam o que ele tem a dizer. Esse é o meu filhão amado. Né? Entregou por nós. Isso é amor. E sabe por que ele entregou Jesus por mim? Para que eu possa estar para sempre com Ele. Então a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós um eterno peso de glória. Porque as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, ninguém sabe, não subiu ao coração nem à mente de ninguém o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando eu começo a conhecer o tamanho do amor dele por mim, eu vejo, meu Deus, como eu te amo tão pouco ainda. Preciso te conhecer mais. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Mas como é que eu posso te conhecer, Senhor? Examinar as Escrituras, elas testificam de mim. Que vergonha quando a gente passa um dia da nossa vida sem ler a Bíblia, que vergonha. Você não tem fome e sede dele, de conhecê-lo. Amém? Como é que ele poderia ter me dado durante a noite Oséias, Deuteronômio, Romanos, João, 1 Pedro, tudo que está aqui? Porque já estava aqui. O homem bom do seu bom tesouro tira, né, do seu bom depósito tira o bom tesouro. Então ele pôde ir falando para mim as coisas que ele queria me falar, porque já estavam aqui, e eu só fui anotando. Amém? Teve um que eu só sabia que era Salmos, mas eu não sabia qual era o Salmo. Daí eu coloquei aqui aquele que fala que o preço da vida de um homem é altíssimo. Amanhã cedo eu vejo. Mas estava ali. Então, irmãos, esse é o nosso Deus que te ama tanto. Esse é o Pai, é o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Amém. Mas será que Jesus me ama tanto assim também? Porque Deus, o Pai, o Deus que me criou, me ama assim tanto. Mas e Jesus? Será que Ele me ama assim tanto também? Porque Jesus falou, olha, não se turbe a vossa alma, não fique assim, fica tranquilo, eu vou voltar para te buscar, né? Eu estou com você, mas será que Jesus nos ama tanto assim, tanto quanto o Pai? João 15, 13, Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem tanto amor assim como esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos, Jesus falou. Jesus estava indo já para a cruz, né, em João. Você sabe que a partir de João capítulo 13, já são as últimas instruções de Jesus para os discípulos. Ele sabia que dali ele já estava indo para o Getsemane, depois para o Gólgota. E ele fala, olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus
amigos. Mas, se você quiser anotar, Romanos 5:8, diz assim, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém daria a vida por seus amigos, mas Cristo morreu por nós. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse? Deus é amor, diz a palavra. Dá para entender esse amor? Deus é amor. E eu sei o que é isso de morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Eu era tinhoso, está amarrado em nome de Jesus. Você sabe, eu já dei esse testemunho, eu falava que crente é tudo pobre, burro e mora longe. Você acredita que eu falava isso? Bom, isso eu falava até os 20 anos de idade, né? Porque com 20, graças a Deus, eu me converti. Mas até os 20, né? Não sei, deve ser desde os 18, 19 anos, quando a gente começa a se achar, né? Mas eu me lembro, lá na USP, todo bonitão, né? Com 20 anos de idade, estudando na USP. Naquela época, a USP era muito bem conceituada, era difícil entrar na faculdade de veterinária na USP. Só tinha 3 faculdades de veterinária no estado de São Paulo. E eu queria entrar na USP. Então, eu me lembro lá na USP, sentado ali, conversando com os amigos, já estava trabalhando até lá, fui convidado para trabalhar. Aí imagina, comendo marmita, a gente esquentava a marmitinha que eu levava de casa, esquentava na estufa de esterilizar material cirúrgico. Povinho, né? Comendo arroz com ovo, esquentado na estufa de material cirúrgico, mas se achando, né? E eu me lembro dessa conversa com meus amigos, crente, não, crente é pobre, burro e mora longe. É povinho. Esse cara, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Eu era desse jeito. Não sei como você era. Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Amém? Isso é amor. E como é que a gente tem retribuído hoje? Jesus fala, sabe, eu tenho uma coisa contra você. O que é, Jesus? É que você deixou o primeiro amor. Tenho visto as tuas obras, tenho visto o teu esforço, tenho visto o teu zelo, mas tem uma coisa que eu tenho contra você. Cadê o seu amor? Não é o que Deus falou para Israel, cadê o seu hesed por mim? Vamos acordar, irmãos? Amém? Deus é amor e Ele deseja ser amado. Ele é nosso Pai. Aleluia! Aí ele ainda falou só mais um pouquinho comigo. O pecado que há em nós, o pecado está entranhado, está grudado no nosso DNA, né, no nosso ser. O pecado nos separou do nosso Criador. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança, mas o pecado nos separou dele. E nós fomos arrastados para fora do seu reino. A única maneira de nós sermos resgatados de volta para o reino foi essa. Nós fomos comprados por Deus. Ele nos comprou para o seu reino. E Ele pagou o preço do sangue, o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus me comprou e me arrastou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A única maneira de me tirar do império das trevas, das mãos de Satanás, foi pagando com o sangue de Jesus, vida por vida. A vida de Jesus pagou a minha vida. E eu fui livre. Aleluia! O castigo que nos traz
essa paz caiu sobre Jesus. Ele pagou o preço. E aí foi quando ele me deu esse salmo, que eu só sabia que era um salmo, mas não sabia qual salmo era, e hoje de manhã eu fui buscar a referência. Eu vou pedir para você abrir o Salmo 49, Salmo 49, do 6 ao 8. Salmo 49, 6 a 8. Salmo 49, 6. Aqueles que confiam na sua fazenda, ou na sua riqueza, né? E se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Percebe? Ninguém, por bilionário que seja, o mais rico do mundo, não pode pagar pela vida de uma pessoa. Uma vida humana não tem preço. O seu resgate é caríssimo. Os seus recursos se esgotariam antes que ele pudesse resgatar uma vida. E a palavra diz, Pedro fala isso, está em 1 Pedro 1,19, fala que não foi com prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que herdamos dos nossos pais, mas foi com o precioso sangue, como de um cordeiro imaculado, que nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados com o sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino dos céus, pagou o preço. Aleluia! Isso é amor. Sabe, quando a gente vai numa feira de animais para adoção, e a gente fica com pena de um animalzinho ali, e fala, eu vou adotar esse cachorrinho, né? E a gente compra, né? Acho que, não, a gente ganha, eu acho. A gente adota aquele animalzinho e trata com tanto carinho, né? E logo já passa a ser parte da família. Não sei se é assim, né? Os animais são muito legais. Mas olha, nós éramos, não, você não. Eu era asqueroso, eu era orgulhoso, eu era egoísta, eu pensava em mim, eu não cria em Jesus, eu desprezava os crentes, eu era um verme. Jesus olhou para mim, me amou e me comprou com seu sangue. Aleluia! Eu entendo quando Paulo fala, olha, eu sou eterno devedor a Deus. O amor de Cristo me constrange. Paulo falou, o amor dele me constrange, eu sou devedor. E eu sinto isso. É muito amor. Tem algo que eu possa fazer por ti, Senhor? Ele me pediu. Está numa Bíblia que eu tenho lá, antiga, essa aqui já é uma outra. Ele me pediu uma vez o que ele queria que eu fizesse. Ele queria que eu apacentasse as ovelhas. E eu acabei me tornando pastor. Foi isso que ele pediu para mim. Eu não sei o que ele tem pedido para você. Ele nunca vai pedir mais do que você possa dar. Mas ele deseja ser amado. Então, finalmente, para completar, Deus mostrou o seu amor por nós. Ele nos resgatou, nos redimiu. E o que Ele deseja de nós? Amor. Que nós o amemos. Que a gente fale com Ele. Que a gente se relacione com Ele. Pai, tem alguma coisa que o Senhor quer que eu faça, Pai? Eu posso te ajudar em alguma coisa, Pai? Aí o Pai fala, olha, sabe, tem um vizinho seu que eu estou preocupado com ele. Eu amo. E ele está solitário, nunca ninguém vai lá porque ele é uma pessoa estranha. Eu quero que você visite ele. O Senhor quer que eu faça isso, Pai? Pode ser? Ah, mas será que ele vai me ouvir? Não se preocupe, eu falo através de você.
Amém? Eu vou para São Paulo, vou pegar um ônibus e de repente você chega e senta e tem uma pessoa do seu lado que você nunca viu, não conhece, você vê que a pessoa está pesada, está triste. De repente o Espírito Santo fala: filho, dá bom dia para ele. Ah, Deus, mas eu sou tão tímido. E se ele virar a cara para mim? Você pode fazer isso por mim, filho? Aí você dá bom dia. Aí o que acontece? Até o fim da viagem, aquela pessoa é salva por Jesus. Quantas coisas. A gente frequenta a casa do Senhor há anos. Alguma vez você falou para ele: pai, o que o Senhor quer que eu faça na tua casa? Não é? Eu fico tão maravilhado quando eu chego e vejo o irmãozinho lá na chuva, no estacionamento, ajudando a gente. Certamente o pai falou para ele: filho, será que você pode me ajudar na minha casa fazendo isso? Não é? Amém? O pai não quer sacrifícios, ele quer amor. Amém? E quem ama obedece, deseja estar por perto, não vive sem ele. Eu coloquei isso. E encerrando, a gente estava assistindo um filme ontem, A Casa de Davi, que é muito bom se você não quiser assistir, sobre a vida de Davi, né? E o último versículo que veio para mim nessa madrugada foi: assim como a corça tem sede de água, assim a minha alma suspira por ti. Assim a minha alma tem sede de ti. Davi falou isso para Deus. Davi foi um adorador. Deus falou a respeito de Davi: um homem segundo o meu coração, um homem que me ama. Não é? Davi, quando ele errou gravemente, o pecado dele foi seríssimo. Adulterou com Batseba, matou o marido de Batseba. O marido de Batseba, com quem então ele adulterou, era um dos valentes de Davi. Era um dos 33 homens que dava a sua vida por Davi. E Davi, Davi adulterou com a mulher dele e o matou, mandou matá-lo. A punição de Deus sobre Davi foi tão pesada, que durou anos, a consequência do pecado de Davi. Mas Davi continuou amando a Deus. Ele falou: eu mereço ser punido. Lembra? Lembra quando Davi teve que fugir de Jerusalém, porque o Absalão, seu filho, ia tomar o reino, e por um tempo tomou, e Davi fugiu, e no caminho ele estava... um homem, Simei começou a jogar pedra e terra e começou a amaldiçoar Davi, começou a jogar terra e cão. E os servos de Davi falaram: Senhor, quer que nós matemos esse ultraje? E Davi falou: não, eu mereço. Homem e mulher de Deus é aquele que não se rebela contra Deus. E quando a mão do Pai pesa sobre nós, a gente sabe: Pai, há uma razão, o Senhor é justo. Eu mereço. Eu vou te amar, continuar te amando, e em tudo eu vou te dar graça, Senhor. Porque assim como a corça tem sede de água, e só para completar, para encerrar, aqui em Ubatuba não dá para imaginar alguém ter sede, um animal ter sede. Aqui tem água o tempo todo. Imagina Israel, que chove só uma vez por ano. Aquela época seca, os mananciais todos secos, os córregos secos, não tem água. Assim como a corça tem sede de água, a minha alma tem sede de ti. Todo dia, o dia todo, de manhã, de madrugada, à noite, quando acordo. Obrigado, Senhor, bom dia, Espírito Santo, em tudo dai graças. Ora para almoçar, ora para viajar, ora quando chega, ora quando sai. Deus te abençoe, shalom, porque Ele vive, sede de Deus, amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos.
Você percebeu que aprove a Deus dar essa palavra quando só tem os filhos? Hoje não tem nenhuma visita, né? Pelo que a gente viu, nenhum visitante. Sinta-se cajadado, varado. Cadê o seu primeiro amor? Vai ter vigília agora, sexta-feira, 22 horas. A soma já está quente. Ou você pensa, vigília. A gente vai estar aqui das 22 horas até as 6 da manhã, orando, adorando e compartilhando uma palavra e falando das coisas do Senhor, sabe? Fome de Deus, sede de Deus, amor a Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Eu creio que ele queria falar isso, não só comigo, mas conosco. Por quê? Por que ele queria falar não só comigo? Porque se fosse só para mim, eu já tive... O meu cálice foi cheio essa noite. Eu acordei de novo, como sempre. Bom dia, Espírito Santo. Mas eu creio que ele queria falar conosco. Sabe por quê? Porque Jesus disse que esse é o primeiro e grande mandamento. Mas o segundo, tão grande e importante como o primeiro, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse amor tão grande que a gente tem pelo nosso Senhor e que Ele tem por nós, Ele deve fluir para o nosso próximo. Amém? A gente nunca sabe a luta que o nosso irmão está passando. Eu sempre falo isso com minha esposa, com meus filhos. Filho, a gente não sabe o que eles passam. Ninguém sabe, né, a luta que o outro passa. Não é? E a gente está aqui para se ajudar, para se amar, no mínimo para orar uns pelos outros, e muito mais. Amém? Então, antes da gente louvar o Senhor com esse cântico lindo que a gente vai cantar, eu vou pedir para você abençoar quem está aí perto de você. Fala assim: o Senhor te abençoe. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te abençoe. Eu quero aprender a te amar. Eu quero aprender a amar você, meu irmão, minha irmã. Eu quero aprender a te amar. Isso, sai do seu lugar. Vai ter aquela pessoa que Deus está tocando no seu coração. Se Deus está tocando no seu coração, vai ter essa pessoa. Deus te abençoe, te fortaleça, Deus te dê graça. Se nós dizemos que amamos a Deus a quem não vemos, mas não amamos a nosso irmão a quem nós vemos, fala, somos mentirosos. Amém? Deus te abençoe. Feche os seus olhos. Pai, Senhor, Pai, não tem palavra, Senhor, para expressar gratidão por tanto amor, Senhor, pela Tua perfeição. Eu peço perdão, Senhor, em meu nome e dos meus irmãos também, Senhor, que muitas vezes a gente te julga, a gente te abandona, a gente te esquece, muitas vezes. Eu peço perdão, porque eu reconheço, Senhor, que o Senhor nunca nos esquece, nunca deixa de olhar por nós, o Senhor nunca deixa de nos amar. O Senhor está sempre pronto para nos perdoar e nos ajudar a levantarmos de novo e de novo e de novo. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Espírito Santo, o Senhor que habita em cada um de nós. Espírito Santo, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos espirituais de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, Pai, aqueles que porventura assistam essa palavra, aqueles que têm fome e sede de justiça, Senhor, aqueles que te buscam, Senhor. Eu peço que o Senhor aqueça esses corações agora. Recebe a paz do Senhor Jesus, ela é tua por direito, Ele é o príncipe da paz, Yeshua Sar Shalom,
o príncipe da paz, recebe a paz de Cristo, que excede todo entendimento humano. Que o amor de Deus, que já foi derramado no seu coração, esse amor lindo, puro, verdadeiro, esteja agora aumentando, crescendo, fluindo através da sua vida. Recebe o amor de Deus, em nome de Jesus. Pai, o meu desejo, eu quero ser sempre apaixonado por Ti, Senhor. Eu quero Te conhecer mais e mais, Senhor. E todos aqueles aqui, meu Pai, que também têm esse desejo, eu peço que o Senhor atenda essa oração, esse desejo, Senhor. Queremos ser caçadores de Deus, buscadores de Deus. Como o rei Davi, Pai, nós queremos ter fome e sede da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Recebe a graça agora, recebe de volta a esperança, a alegria, porque Deus está com você, Ele é por Ti, Ele é em Ti, por Ti e em Ti. Recebe essa presença viva na Tua vida. Não há nada maior do que o Teu Deus. O nosso Senhor é o único Deus e Ele te ama e deseja ser amado. Que o Senhor te capacite a partir de hoje a tomar posições para expressar o seu amor por Ele, para servi-lo, para amá-lo, para honrá-lo, para falar dEle. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém. Obrigado, Senhor. Recebeu a paz do Senhor? Amém. Yevarechecha Adonai vishmerecha, Yaer Adonai panav elecha vichuneka, Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Obrigado, meu Senhor.